Graça e paz, meus amados irmãos, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Queridos, tem um ditado que diz assim: quem tem boca vai a Roma. Embora esteja escrito errada, porque o ditado correto é quem tem boca vai a Roma, no sentido de vaiar os erros cometidos pelos imperadores romanos daquele tempo. Mas o ditado pegou e hoje significa que quem sabe falar vai a qualquer lugar. Mas a gente não fala com a boca, fala com a língua. E queridos, tem tanta gente que tem língua e não sabe falar ou fala demais. A língua solta ou imprudente é um perigo e nós temos que controlá-la. Hoje falaremos sobre os pecados da língua e o texto utilizado vai ser Salmo, capítulo 15, versículos de 1 a 3. Diz assim: Senhor, quem habitará no teu santuário? Quem poderá morar no teu santo monte? Aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo e não usa a sua língua para difamar, que nenhum mal faz a seu semelhante e não lança calúnia contra o seu próximo. Querido, sabe o que é isso? Instruções para quem quer ter acesso a Deus no seu templo. Instruções para quem quer todos os dias estar na presença de Deus e quando morrer, acordar junto de Deus. O salmista faz várias perguntas e responde: quem poderá habitar no teu santuário? Quem poderá morar em seu santo monte? E ele mostra as respostas: aquele que é íntegro, que pratica a justiça e que não fofoca, aquele que não calunia. Falar da vida dos outros dá um prazer muito grande para muitas pessoas. Ou elas não percebem que a sua própria vida está desmoronando, ou já que ela desmorona, quer que todas as vidas sejam iguais às dela. Muita gente conhece a palavra dissimulado. Não é simulado de concurso, é dissimulado. Dissimulado é aquele que faz as coisas escondido ou que seus objetivos estão escondidos. É aquele que esconde os seus verdadeiros sentimentos ou intenções. E não existe ninguém mais dissimulado do que aquele que tem sempre novidades chocantes para nós. Nunca ou dificilmente lhe dará uma boa notícia ou agradável a respeito de uma pessoa ausente. Nunca vai compartilhar a felicidade e a paz de outra pessoa. Pode até tentar lhe passar uma boa notícia boa a respeito de si mesmo, mas se for a respeito de outra pessoa, essa boa notícia vira uma notícia cheia de suspeitas e perguntas duvidosas. O fofoqueiro ou a fofoqueira, o bichinho é terrível, pior do que o mosquito da dengue. Existe muito perigo quando nós somos escolhidos pelo fofoqueiro para fazer parte do grupo de pessoas que precisam saber. As pessoas escolhidas que ele quer passar as novidades. Existe muito perigo quando nós somos escolhidos por essa pessoa para fazer parte de um grupo de confiança dos segredos, das falhas, das fraquezas dos outros. Essas pessoas não sabem ainda ou não autorizaram que seus segredos sejam contados para todos nós. Elas muitas vezes nem sabem que seus segredos, seus particulares, estão circulando na boca das pessoas. Contados por quem? Contados por quem tem prazer em espalhar uma má notícia. Contados por quem não se interessa, não se importa com o sofrimento da situação, da pessoa citada. As coisas tomam proporções absurdas porque quem sofre não quer e nunca quis expor seus problemas particulares para as pessoas. E as pessoas que compartilham geralmente aumentam. Muita gente não analisa corretamente o mal que essas atitudes podem provocar na vida da pessoa. Às vezes fica em dúvida a quem ele, o jornal ambulante, quer atingir, porque na maioria das vezes atinge os dois lados. Atinge quem escuta
e atinge a outra pessoa, porque os seus problemas, sejam quais forem, se tornaram coisa pública. Quantas confusões já foram feitas por causa de conversas sobre a vida de outras pessoas. Muitas mortes já aconteceram por causa de uma pessoa maldosa que, na maioria das vezes, sai sem nenhum arranhão do problema que ele provocou. Falando e se escondendo. Falando e dizendo que não tem nada a ver com aquele problema. E ele faz tudo isso usando apenas a língua. Podia usar a língua para varrer a calçada. Podia usar essa língua para tirar as teias de aranha que estão no teto da casa. Ele chega de mansinho e, para atiçar a nossa curiosidade, faz uma pergunta que muitas vezes dá até um arrepio. Soubesse. Não estou dizendo que o ato de fofocar é exclusivo das mulheres. Os homens, além de serem ridículos, também são terríveis quando se comportam como fofoqueiros. Mas na ânsia de contar uma novidade, eu já ouvi esse grito no meio da rua entre duas pessoas distantes. Mulher, soubesse, e agora? Como fugir dessa armadilha? É uma armadilha, querido, porque muitas dessas conversas dão confusão e o nosso nome pode ser citado como prova. O linguarudo só ficará satisfeito se nós acrescentarmos alguma coisa à sua novidade. E lá na frente, ele vai continuar falando, incluindo na fofoca a sua, a minha contribuição e o seu nome. Senhor, quem habitará no teu santuário? Quem poderá morar no teu santo monte? Percebemos na palavra de Deus que aquele que usa a sua língua para fazer o mal, além de não ter acesso a Deus, não habitará no seu santuário, porque Deus não vê como íntegro. Porque na palavra de Deus, aqueles que não vão para a vida eterna, que não vão para o reino dos céus, o que fala mentira, o fofoqueiro, ele está incluído. Deus não vê ele como justo. Deus não vê ele como merecedor de estar ao seu lado. Vejam como é perigoso falar mal de qualquer pessoa. A verdade, queridos, é que muitas coisas que dizemos sobre outra pessoa pode ser somente a nossa opinião sobre uma pessoa que nós não conseguimos gostar dela. Mas se nós falamos de todos ou de quase todos, nós temos um problema. E sério. Pode ser que essa pessoa tenha defeitos. Isso é normal. Mas nós temos os nossos acrescentados de mais um. O de ser fofoqueiro. O de ser dissimulado. O de ser futriqueiro. Língua ferina. Apelido é o que não falta para indicar a pessoa que tem esses procedimentos em sua vida. Aquele que fala do outro está julgando. Aquele que fala do outro está julgando. Aquele que fala do outro está agindo como juiz. E juízes nós só temos um: Deus. Deus diz que não somos ninguém para julgar o próximo. Isso compete a Ele. E o texto diz que nenhum mal faz ao seu semelhante e não lança calúnia contra o seu próximo. Quando fofocamos, destruímos o segundo maior mandamento de Deus: ame o próximo como a si mesmo. Que amor é esse? Tem gente que brinca dizendo que é ele sozinho para falar do mundo e o mundo todo para falar dele. Mas se o mundo todo fala dele, nessa argumentação, a pessoa deve ter algum problema. Mas não devia ser assim se nós nos consideramos evangélicos e filhos de Deus. Em 1 Pedro, capítulo 1, 22, o apóstolo diz assim, ele fala da mudança que ocorre em nós quando aceitamos verdadeiramente a Cristo. Ele diz assim: agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade, visando ao amor fraternal sincero, amem sinceramente uns aos outros de todo o coração. Quando foi que nós purificamos a nossa vida?
quando nós aceitamos a Cristo. Se não está toda purificada, é um processo ainda de purificação. Se nós queremos a verdade em nossa vida, por que espalhamos mentira ou espalhamos coisas que machucam outras pessoas? Mesmo que nós não sejamos evangélicos, católicos, praticantes, você quer receber dos seus filhos, de seus pais, de seus irmãos, a verdade para poder, através dessa informação correta, saber o que fazer, o que responder. Nós precisamos de verdades em nossa frente, em nossa mente, para dar o próximo passo em construção. A mentira ou fofoca impulsiona você a voltar e não prosseguir. Impulsiona você a analisar os seus passos com o coração machucado, com a confiança em você e as outras pessoas perdidas. E a fofoca é um dos processos de putrefação, de podridão. É como se você estivesse limpando a casa e em um determinado momento jogasse, espalhasse uma pá de sujeira na casa toda. Vai ter que começar tudo de novo. E na fofoca, uma grande coisa se perde: a amizade. Se não estamos obedecendo à verdade, não aceitamos a Jesus. O que sai da nossa boca não edifica ninguém, nem a nós mesmos, porque não é amor. Se nós não somos os fofoqueiros, devemos ter o cuidado de não sermos os alvos confidentes dessas pessoas. Nunca vai faltar quem queira nos escolher para trocar umas ideias onde a vida dos outros é o tema principal. Para não falarmos precipitadamente e sermos envolvidos pelo que aborrece a Deus, vejamos o que o nosso Pai Celestial nos orienta. Provérbios 15, 28. O justo pensa bem antes de responder, mas na sua boca, mas na boca dos ímpios, jorra o mal. É como se fosse um esgoto. Tem tanta gente linda que é feia. Gente linda que é feia porque é mal educada. Gente linda que é feia porque se julga mais do que os outros. Gente linda que é feia porque só sabe fofocar, fazer o mal, falar maldades. Para não falarmos e depois ficarmos arrependidos, devemos pensar bem. O fofoqueiro sabe que contando os segredos da vida dos outros pode provocar confidências também da nossa parte. Muitas vezes não queremos apenas escutar, mas também participar. Então Deus nos diz para pensarmos bem antes de responder qualquer pergunta. Se a conversa não lhe agrada, puxa outro assunto. Eu sei que fofoqueiro tem fofoca de todos os assuntos, mas dificulta para ele. Fala sobre o nióbio. Fala sobre uma música evangélica que quer aprender. Ou então diga literalmente, deixa isso para lá. Isso não vai nos edificar. Como o fofoqueiro vai sempre na intenção de captar pessoas que concordem, que escutem, que comentem, ele ficará impaciente se a gente tomar essas atitudes. Falar mal, ou até mesmo espalhar a verdade dolorosa que está acontecendo na vida dos outros, é prejudicial para a gente também. Muitas vezes falamos mal dos outros porque a nossa vida está um caos, está uma bagunça. Analisamos que se fulano que faz parte ou tem um cargo na igreja faz tantas coisas erradas, eu não posso ser criticado porque faço também. Analisamos que se fulano que é importante na sociedade faz tantas coisas erradas, eu não posso ser criticado porque faço também. Queridos, estamos olhando para o que não nos edifica e fazendo o que não presta. O apóstolo o apóstolo Tiago diz assim no capítulo 1, 26. Se alguém se considera religioso e não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. E agora? Pecamos por tão pouco. Às vezes o inimigo não tem nem o trabalho de se aproximar de nós. Somos impulsionados a fazer comentários engraçados para fazer as pessoas rirem, para não perceberem
a maldade que está nessa suposta graça. Podemos fazer muita coisa boa e a língua destruir. Deus quer que sejamos mais espirituais do que carnais. Porque espirituais chegamos mais perto de Deus. Conversamos com Deus, somos abençoados por Deus, somos representantes de Deus. Mas Tiago diz, se alguém se considera espiritual, mas não tem freio sobre a sua língua, engana o seu coração e a sua doutrina não tem valor algum. A espiritualidade pura está recheada de bondade, carinho, respeito e amor a Deus. Se nós somos religiosos, mas não contemos a nossa língua, a nossa religião é vã. Não serve para nada. Se somos religiosos, ou achamos que somos, mas não controlamos a nossa boca, estamos nos enganando, mas não enganamos as pessoas que nos identificam de longe. Não como evangélicos, não como filhos de Deus, mas como pessoas fofoqueiras, como pessoas que espalham maldades. Nós mostramos para as pessoas que o nome de Cristo não fez ou não está fazendo nenhuma diferença na nossa vida, que é cheia de fofoca, que é cheia de pecado. Todos nós tropeçamos, todos nós falhamos, não somos perfeitos, não somos infalíveis. Mas diferente do mundo que luta sozinho contra o inimigo, nós temos a ajuda de Deus. Por mais idade que nós tenhamos, sabedoria não está ligada a ela, e sim à obediência a Deus. Por mais idade que nós tenhamos, por mais experiência do mundo que supomos ter, a presença de Deus se tem com submissão. Tiago 3, 1 e 2. Meus irmãos, não haja muito entre vós a se intitular de sábios. Sabeis que sereis julgados mais severamente. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo capaz também de dominar todo o corpo. Um pedaço tão pequeno de carne pode fazer um estrago imenso. Um pedaço tão pequeno de carne do nosso corpo pode salvar a nossa vida. É fácil comentar o sofrimento das outras pessoas, como é terrível suportar os nossos. Mas seria tão bom que, ao invés de nos angustiarmos com os nossos defeitos, com as nossas falhas, tivéssemos do nosso lado amigos, irmãos que nos ajudam, porque um dia nós que fomos ajudados, daremos a mão, o ombro para o outro descansar. Nós não sabemos de nada, apesar de tantos diplomas. Quem sabe é Deus. Queridos, com o amor em nossos corações, nós atraímos o amor de Deus e isso nos possibilita vivermos aqui com o Espírito Santo. O inverso é perigoso. Com a fofoca, com a maldade, atraímos para nós o que há de mais sujo e há mais confusão para a nossa vida. Atraímos para nós o que há de mais prejudicial para a nossa família, para os nossos filhos e para a nossa casa. Materialmente podemos ansiar ou até sonhar com coisas simples como carro, casa, mas espiritualmente tem que ser o máximo do que Deus quer para nós. A sua morada celestial. As lutas do dia a dia vamos gradativamente perdendo com a idade, com a morte, porque o objetivo principal é vencermos o mal. Eu não posso nunca sonhar em morar sozinho com Deus, mas com Deus juntos com meus irmãos e de todos aqueles que eu puder direcionar para o Pai Celestial. Isso nós só podemos fazer, só podemos direcioná-los no amor, na paz e no perdão. Purifiquemos a nossa vida através de Cristo em obediência e amor ao próximo. Coloquemos em nosso coração a integridade e a justiça de Deus. Devemos falar muito de como Deus é bom, de como Ele nos ajuda, de como Ele nos abençoa, de como Ele nos salvou, de como Cristo morreu por nós na cruz. É essa bondade, essa bênção de Deus, essa salvação que tem que ser mostrada, compartilhada, para que todos glorifiquem a Deus através da sua vida.
Que Deus abençoe a todos nós.